Havia em Cesareia, aleluia, um varão, aleluia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, aleluia, aleluia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Sim. Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-lhe o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 portas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, Senhor, a quem procuraste? Qual é a causa por que estás aqui? Aleluia. E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. 25, vou pular. Amém? E aconteceu que estando Pedro, amém, saiu Cornélio a receber e postando em seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Versículo 30, eu vou pular, amém? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora nona. Aleluia. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Aleluia. Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Aleluia! Aleluia. Esse é o último versículo. Amém? Amém. Até aqui. Amém? Glória a Deus. 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção
de pessoas. Glória a Deus. Amém. Emmanuel. Deus conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Tem fome. Aleluia. Quando eu convido, amém? Diga: não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Aleluia. Amém. Amém. Emmanuel. Deus conosco. Então vimos aqui, igreja, aleluia, a palavra de Deus nos ensina, aleluia, que Pedro, o homem que Jesus Cristo entregou a responsabilidade de conduzir quem? O rebanho do Senhor, a igreja de Deus. Aleluia. Glória. Pedro estava orando. Deus é tão perfeito. Aleluia. Amém. Que Pedro orando recebe uma revelação. Amém. E foi, amém, no momento em que aqueles homens iam para casa, que aqueles homens iam para a casa de Pedro. Amém. Foi no mesmo momento que aqueles homens já iam para a casa de Pedro. Mas antes disso, um homem da corte italiana, chamado Cornélio, que ele era temente a quem? A Deus. Aleluia. Amém. Ele era um homem muito respeitado. Aleluia. Porém, diaconisa, ele não era cristão, mas ele cria em Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Ele não era salvo, mas ele cria em Deus. Aleluia. E ele rezava, aleluia, a Deus. Rezava a Deus, orava a Deus. Aleluia. Amém. Porque eu acho que a pessoa mesmo que não coisa, aleluia. Amém. E não tem Jesus ainda, não ora, amém. Reza. Aleluia. Porque até a palavra de Deus nos ensina como. Quando você recebe, e você tem o Espírito Santo de Deus, você recebe a vida eterna. Aleluia. Amém. E esse homem, mas a palavra vai dizer que ele orava. Amém. E eu estou a ver esse homem, amém, aleluia. Era da corte italiana, eu imaginei, na corte italiana, fui já no Vaticano, fui já em todos os lugares. Aleluia, amém. Fui já na idolatria, mas porém aquele homem era temente a Deus. E ele orava a Deus. E esse homem recebeu uma visitação. Ele dava esmolas às pessoas. Yes. Aleluia. Amém. Mas tinha temor a Deus. Aleluia. Amém. Sendo os romanos um povo que escravizou, aleluia, amém, parte de Israel, dominava. Naquele tempo, os italianos tinham um domínio. O reino deles era tão grande que eles viajaram muito, igreja. Amém? O Império Romano era tão forte naquele tempo, aleluia, que eles até perseguiam também a igreja. Mas sempre dentro dessas pessoas que perseguem a igreja, aleluia, amém, desses reinados, tem sempre pessoas que temem a Deus e creem que Deus existe. Aleluia. E esse homem era um desses homens que ele temia a Deus.